Bom dia, pessoal. Bom, eu fiz esse vídeo para facilitar os cálculos depois, tá? Nessa planilha que vocês provavelmente já conhecem, a gente tem o cálculo do CTUD e o cálculo agora do K1C. Então, normalmente, a gente partia para essa aba aqui dos valores, né? Nessas duas primeiras colunas, a gente normalmente adiciona os dados brutos, né, da curva. Nesses dados brutos da curva, a gente plota no Origin Lab ou qualquer outro software e vocês pegam esses valores aqui de carga máxima, posição daquela carga máxima, as áreas, as dimensões do corpo de prova, né? Algumas dimensões você vai ter que romper o corpo de prova, né, e utilizar aquele corpo de prova para determinar essas 9 medidas, as 9 medidas da pré-trinca, que seriam as iniciais. Você pode determinar para o CTUD também as finais, para quantificar o seu CTUD corretamente. Aí você vai conferir se ele cumpre com esses requisitos aqui, e você vai decidir se é válido ou não conforme a norma. Isso aqui é para o CTUD, tá? É o convencional do CTUD. Então, a partir desses valores, vocês preenchem essa outra planilha. Normalmente ela está conectada, né? Em que você vai utilizar tudo aquilo. Você vai utilizar o A inicial, o A final. E com essas equações pegas da norma 1820, você vai calcular o J primeiro, que seria esse valor, e depois o CTUD, tá? Esses valores, eles vêm do cálculo com as propriedades do material, né? Tem, por exemplo, a espessura, que seria CB, BN é igual porque não tem side groove, ao tamanho da relação do A da pré-trinca com relação ao W, ele já puxa, cadê o A? Ele já puxa o A desde esse cálculo que a gente fez aqui. Na verdade não é um cálculo, é uma medida real, né? Você parte de uma foto para fazer isso. Aí você calcula o A sobre W, que é fundamental para fazer todos os cálculos. Aí você tem o S, que é o span entre os pinos, o Z com relação à altura que você coloca o clip-on gauge, módulo de elasticidade, tensão de escoamento, tensão de resistência, e o módulo que é a média entre o escoamento e o limite de resistência. Aí tem outros valores M, que são da norma, são fatores geométricos. E com isso você substitui na equação. No caso, nós estamos trabalhando com um corpo de prova single edge bending, seria um corpo a flexão apoiado em 3 pontos. E os valores são esses, então perceba que o CTUD é realmente muito baixo, mas tudo bem. Aí a gente tem também esse KQ, tá? O KQ é um K no seu estado inicial. Assim, a norma diz que o KQ é o que você calcula, depois você vê se aquele KQ cumpre com os requisitos de tamanho, e se ele cumprir, ele é transformado em KIC, que seria o valor crítico que a gente utiliza. Então, aqui vamos fazer um procedimento bem similar. Nós temos os dados originais que foram pegos dessa tabela, que são os dados do ensaio, né? Que são esses dados dessa coluna aqui. Só que no KQ, a gente tem duas curvas. Eu plotei as duas só para ter conhecimento delas. A linha que representa basicamente o módulo de elasticidade, ou a inclinação coeficiente angular, que eu já calculei aqui, seria 18,48. E devemos fazer uma pequena inclinação de 5%, na verdade, ele cai 95%. E aí eu grafico a outra linha, nessa coluna aqui. Então veja que, basicamente, eu estou colocando o que seria a tensão, que seria essa coluna daqui, a coluna D, a tensão sobre o módulo de elasticidade. No caso da linha correta, da linha reta, seria a inclinação original. No caso da 95% de inclinação, seria a que eu multipliquei por 0,95, tá? Só que, ao mesmo tempo, eu estou somando um pouquinho para deslocar a curva para a direita e para a esquerda. Por quê? Na norma, a gente vai encontrar essa curva, onde nós temos o PL,
que o PL não necessariamente tem que ser zero, é um ponto onde toca a curva, até porque eles preveem que há comportamentos estranhos no começo, tá? Então esse PL não necessariamente é zero, é um ponto que vai tocar a curva, e o outro ponto PU, esse seria a linha, essa linha OA seria a linha original, né? A reta que segue o ensaio. A linha PQ seria a linha inclinada com 95%. Então nós temos três comportamentos. Temos um comportamento em que você calcula o PQ nessa região. No caso aqui você calcula o PQ nessa região e o PQ ele se encontra nesse valor. E o outro é que você calcula o PQ e o valor máximo está no meio entre essa curva. Esse seria o tipo 3. Então, para esse ensaio, eu peguei o Origin lá para fazer esses cálculos, para calcular a inclinação e tudo mais. E eu trouxe as curvas. Então, a primeira etapa é levar lá, utilizar uma das ferramentas para calcular a inclinação. Eu calculei aqui, 18,48. Né? A partir daí, eu utilizei, coloquei aqui em cima, para refazer a minha curva apenas a reta, né? E depois utilizei o 95% desse valor para fazer a outra reta. Então, se vocês percebem aqui nessa curva, dá para ver os dois. Dá para ver a curva original, que seria a vermelha, e dá para ver a linha inclinada, que seria a azul. Tá? Eu fiz um zoom aqui no valor máximo para ver se o pico máximo ele se encontra entre as duas linhas, a original e a inclinada. E de fato é isso. Então ele corresponderia a um comportamento tipo 3. Mas aí tem que ser analisado se é tipo 2, tipo 1, enfim. Isso por quê? Porque se é tipo 3, o PQ vai ser igual ao P máximo. Tá? Então, joia. Dentro da mesma norma, existe o seguinte, você traz as propriedades, que nem o CTOD, mesma coisa, módulo, tensão de escoamento, W, o S, a espessura, o tamanho da pretrinca que foi medido, o A sobre W que é fundamental. Esse fator de forma, que é essa equação aqui embaixo, essa A3.2, eles tratam um número lá, se você bater A sobre W de 0.5, tem que dar um valor em torno de 2,66. Então você já sabe se está dando certo ou não. No nosso caso, deu 2,53. O span, o espaçamento entre os pinos, e o pequeno caso, eu trouxe direto daqui. E o P máximo eu trouxe direto dessa cela aqui. Só que o P, para fazer o cálculo, por ser o tipo 3, no caso o PQ vai ser igual ao P máximo. Tá? O P que nós vamos utilizar. Aliás, eu vou tirar esses aqui porque eles estão confundindo. Então esse PQ, no caso por ser um tipo 3, seria igual ao P máximo. Então beleza. Aí eu já tenho basicamente todos os fatores da nossa equação. Ó. Tenho K, que seria igual a P vezes S sobre raiz quadrada de B, a espessura ao quadrado, né? Vezes W ao 3 meios, a 1,5 elevado a 1,5, vezes o fator de forma. Então, quando a gente faz essa equação, que eu plotei aqui, o K1C, o K pequeno por enquanto, ele dá 33 megapascal raiz de metro. Então aqui no fim eu coloquei, multipliquei por 1 milhão, tá? Para deixar ele em megapascal. Então ele dá 33,071 megapascal. Tudo bem. Então aí a norma temos vários critérios. Eu até coloco o número do critério aqui, 9,3.1.2. Primeiro diz que o tamanho da trinca tem que estar entre 0,45 e 0,55. Se estiver, beleza, cumpre com o critério. Agora, esse valor, que é o critério de P, que tem que ser menor de 1.1, a gente vai ter que refazer aqui, então, porque eu apaguei. Então, no caso, o P máximo foi o que a gente calculou aqui, P máximo é esse, dividido o PQ, que no caso é o mesmo P de cálculo, né? Que seria esse aqui, tá? Então ele é igual a 1, então ele fica verde. Se ele ficar maior disso, vamos ver o que ele fica, não dá nada, 0,5.
dá verde. Se for menor, ele sempre vai dar uma cor verde. Então, no caso, deu 1. Então, ele cumpre esse critério. Então, já cumprimos 2 critérios. Agora, o último critério que é o mais importante é o 9.1.4. Ele diz que o tamanho, esse valor de KQ sobre tensão de escoamento, isso ao quadrado vezes 2,5, ele tem que ser menor do que o ligamento que fica, né, que seria o W menos A. Portanto, ele cumpre o critério. Então, esses cálculos para o K100, nesse exemplo, ele cumpre o critério. Ele daria 33, no caso seria um KIC de 33 megapascal raiz de metro.